Quando o pastor me convidou, eu agradeço o privilégio, a oportunidade de estar com os irmãos novamente. Quando o pastor me convidou para falar nesta noite, trazer a mensagem e considerando essa comemoração do Dia da Bíblia, eu pensei em várias formas, várias maneiras e vários temas, textos, etc. Mas eu optei por trazer uma reflexão bem prática. Uma reflexão, convidar os irmãos a esta reflexão, respondendo a uma pergunta. E respondendo a esta pergunta, considerando aquilo que tem sido observado ao longo do tempo nas igrejas. Então, isso quer dizer que estamos falando de crentes, certo? Nas igrejas. E eu quero, então, responder a esta pergunta: por que alguns fogem das Escrituras? E eu quero trazer essa reflexão para aplicar à nossa vida e ajudar-nos também, não somente a nós, talvez isso vai só reforçar a parte correta, positiva que você já vive, mas pode ajudar você a entender o porquê algumas pessoas fogem das Escrituras e ajudar você então a ajudar essas pessoas. Ao considerar as Escrituras como manual do Criador para os seus, fica difícil a gente entender a razão de muitos a ignorarem. Não é verdade? A gente fala tanto da Bíblia, a gente fala tanto dela como revelação de Deus, como um manual do Senhor para nós. Não seria as Escrituras um facilitador para a vida bem-aventurada? Seria ou não seria? É uma pergunta, vou fazer de novo. Não seria as Escrituras um facilitador para a vida bem-aventurada? Sim. Ok? Seria. A gente responde isso, a gente que eu estou dizendo, nós, os crentes, respondemos isso com muita facilidade. Muita facilidade. Não serviria ela como norteadora para uma relação com Deus e como delimitadora para um viver equilibrado, evitando os exageros? Pense. Não é através dela que nós temos os princípios de Deus para a vida. Não é através dela que nós sabemos, por exemplo, que Deus criou todas as coisas e a partir daí, aquilo que pregamos aqui no meio do ano, ele se torna um referencial absoluto para os seus. Não é através dela que nós sabemos que o casamento e que a família foi estabelecida por Deus e que Ele é quem direciona a vida correta, a vida bem-sucedida, a vida abençoada. Então, por que muitos fogem dela? Por exemplo, nós lemos esta noite, eu marquei aqui, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Está falando de quê? Dos juízos do Senhor, dos princípios do Senhor, dos preceitos do Senhor, e você pode pegar inúmeros termos que estão nas Escrituras e que foram registrados para despertar e para direcionar o ser humano a um relacionamento com Deus, a entender Deus, no sentido daquilo que é revelado, daquilo que ele compartilha, ou que ele compartilhou com os seus. Por que então muitos fogem dela, se ela é tão prazerosa, como diz o texto, tão desejável, mais do que o ouro, mais doce do que o mel? Por que muitos fogem das Escrituras? Eu quero apresentar 3 razões, em ordem crescente, do importante para o principal,
que levam à fuga das Escrituras. Ok? Então vamos do importante para o principal. E a primeira resposta, considerando especialmente a realidade em que vivemos, olhando para as igrejas, olhando para o povo de Deus, a primeira é preguiça e acomodação, ou acomodação. Preguiça. Aqui eu estou considerando os que estão dentro das igrejas. Ok? Então, esta mensagem vai diretamente, aborda a fuga das Escrituras, especialmente daqueles que já são do Senhor ou que afirmam ser do Senhor. E nesse caso estão dentro da igreja. E nesse caso estão constantemente sendo ensinados, exortados, aconselhados, lembrados acerca da importância das Escrituras. Como, por exemplo, um dia especial para nos lembrarmos da importância das Escrituras, o dia da Bíblia. Então, eu estou considerando os que estão dentro das igrejas, vendo-se de alguma forma como parte do povo de Deus. Pessoas que conhecem a rotina e os hábitos de ser crente e que lidam com isso em sua própria vida. Meu irmão, minha irmã, e aí eu vou evidentemente contextualizar, há uma inclinação do brasileiro em não refletir, em não exercitar o raciocínio crítico, em partilhar da política do menor esforço. E o mais incrível é que muitos se gabam disso, acham isso fantástico, o jeitinho brasileiro, né? Que conseguem as coisas sem nenhum esforço, ou não seguindo as normas, não seguindo aquilo que deveria seguir. Por isso, a séria dificuldade em ler e estudar, redundando na expectativa de receber diretrizes prontas, numa caixinha ou em um manual que lhe informa resumidamente o que fazer e o que não fazer, o que ser certo e o que ser errado, o que é aceitável e, portanto, esperado e o que é rejeitável. É impressionante como isso acontece. As pessoas são incluídas dentro de uma comunidade, e aí eu estou falando do contexto da igreja. Elas chegam naquele contexto, naquela comunidade, e elas são encaixadas ali, e elas vão observando, ou então chegam para ela uma série de diretrizes para ela saber se portar naquela comunidade, e ela então fica à procura de um manual, de uma caixa que venha com todas as informações necessárias. Às vezes eu preciso argumentar para convencer pessoas a ler, mesmo em um contexto de aprendizado, de formação. Chega a ser esquisito tentar convencer alguém do óbvio. Pensar, estudar e dialogar, para muitos, gera preguiça. Ler a Bíblia, ela é enorme. E os textos infindáveis, como por exemplo o Salmo 19. Quando em qualquer culto alguém diz, abra no Salmo 119, todo mundo já toma um susto ou dá uma risada. Porque fica pensando, vai ler o Salmo todo? Não, você não vai ler o Salmo todo. Sem falar nas genealogias e nas narrativas que apresentam medidas, detalhes de lugares e objetos. Uma das grandes consequências, meus irmãos, desta atitude é que as pessoas se tornam reféns de doutrinas e práticas estranhas, estabelecidas por líderes que fazem leituras estranhas das Escrituras. Outro dia, uma pessoa espantada com o que ouvira em um movimento evangélico, ela disse assim:
como pode alguém falar tamanha besteira usando as Escrituras? E eu respondi: como pode as pessoas que possuem a Bíblia nas mãos seguirem tamanha besteira? O que mais me espanta não é alguém chegar e falar algo que está completamente equivocado, totalmente distorcido das Escrituras, e apresentar alguma diretriz que qualquer um que ler as Escrituras sabe que não tem sentido. O que mais me surpreende são pessoas que têm a facilidade de ter as Escrituras nas mãos, ouvir e seguir tais diretrizes. É porque não leem as Escrituras, não estudam, delegam esta tarefa a certas pessoas, aos vocacionados, e ficam à espera de uma caixinha, de um manual de normas acerca do que podem ou não fazer. A preguiça está estabelecida, providenciando acomodação. Você é abatido pela preguiça ou pela acomodação? Nós somos exortados por Deus ao despertamento para discernir tudo em busca do viver o Evangelho. E somos exortados por Deus, inclusive, a não nos entregarmos à preguiça, à acomodação, mas a adorarmos ao Senhor, crescendo no nosso conhecimento e na aplicação deste conhecimento que vem do Senhor à nossa vida. Pois bem, eu disse que iria do importante ao principal, numa ordem, e no sentido da observação, no sentido da experiência de lidar com pessoas dentro e fora da igreja, incluindo nos centros de formação. Esta seria a primeira razão que leva as pessoas a fugir das Escrituras: a preguiça, a acomodação. Mas eu quero apresentar uma segunda, e eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Vamos ler 2 versos bem conhecidos de todos nós. Hebreus 4, versos 12 e 13. A segunda razão que eu quero apresentar, que leva as pessoas à fuga das Escrituras, a fugir das Escrituras, é porque as Escrituras desnudam a alma. E eu estou falando de crentes, especialmente de crentes. Aquele que não é crente, ele tem lógica ele fugir das Escrituras, porque se ele não aceita, às vezes nem o próprio Criador, a existência do próprio Criador, e se ele não aceita e não é direcionado e conduzido pelo Espírito Santo em seu coração, ele vai considerar as Escrituras como um livro qualquer, e talvez até um livro que intencionalmente fora escrito para deturpar a compreensão das pessoas e dirigir essas pessoas de acordo com a vontade de outras. Então nós entendemos isso. É preciso a ação do Espírito Santo para fazer alguém olhar para as Escrituras de uma outra forma. Entender que ela é a revelação de Deus para o seu povo. Então, eu estou falando aqui para quem já se vê como povo de Deus. Então, outra razão que leva à fuga é porque as Escrituras desnudam a alma. Hebreus capítulo 4, versos 12 e 13 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença,
Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aqui a revelação de Deus é apresentada de 3 maneiras. É personificada como tendo vida própria. Isso não é novidade nas Escrituras. Em segundo lugar, ela é descrita como o poder penetrante de uma espada de 2 gumes. E em terceiro, ela é descrita como um juiz que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece. Há um direcionamento no texto, conforme o contexto desse texto, apontando para o prestar contas ao Senhor. Haverá um momento específico, meu irmão, minha irmã, e eu sei que você sabe disso, haverá um momento específico em que todos prestarão contas ao Senhor, e o texto nos lembra deste momento. Porém, preste atenção nisso. Porém, o faz mostrando que essa sensação de estar desnudo diante de um juiz soberano, sendo julgado em nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, já é algo real em nossos dias. Quando nós somos confrontados pela palavra, por meio da ação do Espírito Santo. A ideia do autor é que nós já sentimos, já vivemos um pouco deste prestar contas. Em nossos dias, quando nós abrimos a palavra e quando nos damos a ler a palavra, e através da ação do Espírito que inspirou a palavra e que nos ilumina, nós somos confrontados por ela. E as nossas intenções vêm à tona. E não é por esforço nosso. Porque em muitos casos, em muitos momentos, muitas vezes, nós queremos esconder as nossas intenções. Se pudéssemos, colocaríamos a nossa intenção bem lá no fundo, de maneira que nem Deus pudesse observar. Então, ela, diz o autor, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. No pensamento hebraico, o coração representa o todo da pessoa. Tudo o que ela é, assim como todas as suas intenções e motivações. Por isso o autor afirma, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A ideia da alma desnudada é enriquecida com a lembrança de que haverá juízo, e deste juízo ninguém conseguirá se esquivar. Nós somos lembrados do Senhor como soberano e santo juiz, cujo pecado não encontra guarida. E isso incomoda. Meu irmão, minha irmã, isso incomoda. Você pode, qualquer pessoa pode enganar a seus pais. Não é tão fácil enganar os pais, mas pode. Qualquer pessoa pode enganar a seus pais. Qualquer pessoa pode enganar a seu pastor. Pode ou não pode, pastor? Pode. Qualquer pessoa pode enganar a seus líderes. Pode passar uma imagem e uma intenção distorcida para seus irmãos na igreja, para a sua namorada, para o seu namorado, para o seu cônjuge, mesmo que por algum tempo, mesmo que este disfarce caia em algum momento, mas mesmo que por algum tempo, qualquer pessoa pode enganar, mas não há como enganar o santo juiz, pois ele conhece o nosso coração.
Ele conhece as nossas palavras. E olhe, preste atenção nisso. Ele conhece as nossas palavras, mesmo aquelas que não foram proferidas. Isso é absolutamente incrível. Absolutamente incrível. Davi fala sobre isso, por exemplo, no Salmo 139. Abra sua Bíblia, eu quero, sem desmarcar aí o texto, mas eu quero ler com vocês o início deste salmo, só para recordar você do que Davi está falando. Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha boca, à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Que coisa impressionante. É mais profundo do que a gente imagina. Porque o que Davi está dizendo é: o Senhor conhece absolutamente tudo, até as minhas intenções, até a palavra que não chegou à boca, não só a palavra. Aliás, ele conhece não só o que eu iria falar e não falei, ele conhece a motivação que me levava a falar e o que me fez não falar. O Senhor conhece absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Muitos fogem da palavra, pois ela, por meio da ação do Espírito Santo, desnuda a alma, trazendo à tona a intenção escondida no coração. Muitos não querem ser confrontados por Deus, não querem se ver como falsos, mentirosos, pessoas de ânimo dobre, egoístas, que somente desejam alimentar o desejo pecaminoso plantado em seu coração. Lembrar que é pecador e que carece da misericórdia de Deus e que precisa quebrantar, isto é, assumir falência em sua alma, voltando-se para o Senhor a fim de reaprender a viver do jeito que Ele quer, isso incomoda a muitos. Porque tem muita gente dentro da igreja que quer viver a vida do jeito que o seu coração orienta. Quer satisfazer os desejos do seu coração. E como nós estudamos no meio do ano, esses desejos no coração são normalmente plantados por nossa natureza pecaminosa, para que nós comecemos a cobiçar, a fim de atender os desejos do nosso coração. É um formato, é uma armadilha, para nos manter presos de desejo em desejo, de cobiça em cobiça, escravos do nosso coração, escravos de nossa natureza. Então, lembrar que da nossa realidade e lembrar que precisamos nos humilhar, quer dizer, nos submeter ao Senhor e exercitar, né, aquilo que aprendemos, reaprendemos, aquilo que reaprendemos à luz da palavra do Senhor, aplicando isso para a nossa vida. Isso incomoda muita gente. Por quê? Porque quando a pessoa abre as Escrituras e encontra Deus, sendo ali apresentado os seus princípios, o seu direcionamento, as suas normas para a vida, aquilo vai imediatamente de encontro ao desejo do coração. Então é uma luta tremenda. E algumas pessoas não estão interessadas de se submeter ao Senhor. Isto nos leva à última razão. 3 razões que levam à fuga das Escrituras. Preguiça, que gera acomodação, porque ela desnuda a alma, e porque
as Escrituras apresentam um referencial absoluto. A palavra de Deus apresenta Deus. A palavra de Deus apresenta o Criador. É isso que o autor aos Hebreus afirma no texto lido, porquanto ou porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz porque é a palavra de Deus. Ela é conclusiva e contundente. Ela não diz eu acho. Ela não diz talvez. Ela não diz quem sabe. Ela usa esses termos ao se referir aos ímpios ou para falar em tom irônico das afirmações contra o Senhor. Por isso o autor afirma que ela, sendo palavra de Deus, é viva e eficaz. Assim como diz que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Outra versão diz, não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, ao ler a palavra, nós somos claramente lembrados do que somos, de quem Deus é e de como carecemos dele, assim de como devemos nos submeter ao seu senhorio. Enquanto as outras fontes de conhecimento apresentam possíveis soluções cheias de relativismo, massageando o ego das pessoas, fazendo as pessoas acreditar que são boas e que precisam amar ainda mais a si mesmas para serem bem-sucedidas, Deus, em sua palavra, afirma que o homem é pecador, inclinado ao mal, condenado ao inferno, tendo somente uma forma de mudar o seu destino: o Evangelho. Reconhecer sua real condição e submeter-se ao senhorio de Cristo por meio da ação do Espírito Santo, através das Escrituras, aprendendo a viver o Evangelho. Não há alternativa. Meu irmão e minha irmã, preste atenção nisso, não há alternativa. Não há mágica. Ah, pastor, mas a gente ouve muito por aí, né? Rituais e coisas que parecem mágica no meio da igreja, mas não vem da palavra. Isso não vem de Deus. Não há mágica, não há remédio, não há ginástica, não há dieta, não há crendices, não há sacrifícios ou qualquer outra coisa e forma. Somente o Evangelho. E o Evangelho vivo, não um ritual religioso. Saber que existe um referencial absoluto, que deve reger o que somos, que determina o que somos e o que fazemos, incomoda o coração orgulhoso e egoísta do homem pecador. Incomoda. Saber que em Deus não somos livres para fazer o que bem entendermos, mas que o nosso propósito de vida passa a ser adorá-lo. Ao viver o Evangelho, incomoda, irrita o coração que está firmado em si mesmo e, portanto, distante do Senhor, distante do Criador. Por isso que todo o Novo Testamento, a partir de Jesus Cristo, encontrando eco nos apóstolos, afirma que o que ama a Deus é aquele que lhe obedece, ouvindo suas palavras e se esforçando para vivê-las. Eu quero relembrá-los disso para confirmar o que eu acabei de dizer, que todo o Novo Testamento, começando em Jesus Cristo e encontrando eco nos apóstolos, afirma tal coisa. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando.
Por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, o que está escrito? Praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vamos ler esse finalzinho aí, pelo menos, juntos? Dá para ler? Dá para ler. É mais fácil para você do que para mim. Certo? Então, tornai-vos, pois, vamos juntos? Tornai-vos praticantes. Todo o Novo Testamento nos ensina, através de Jesus Cristo e dos apóstolos, a considerar aquilo que foi ensinado, que foi revelado pelo Senhor para os seus. Não há outra forma de ter vida. Não há outra forma de ser bem-sucedido, mesmo que seja em formato religioso. Não há. A única maneira é submeter-se ao Senhor e viver segundo o seu evangelho. Você ama o Senhor? Você ama a sua palavra? Ama? Você vive o seu evangelho? Feche seus olhos e responda ao Senhor. Responda